Depois do sucesso estrondoso de Dita, a cidade inteira só fala dela. Aplausos, gritos, gente emocionada. E no meio da multidão, Zuma ferve de inveja. Dita brilha, e quanto mais ela brilha, mais Zuma se corrói por dentro. Mas não é só ela. Sandra também sente o golpe. Ela vinha fazendo de tudo para atormentar Policarpo, promover a fábrica de biscoitos que tomou de Candinho, se vender como a grande baronesa generosa. Só que o plano começa a ruir, porque Candinho toma uma decisão definitiva. Chega de silêncio. Ele denuncia a baronesa por maus tratos, sem medo, sem voltar atrás. E a imagem de boa moça começa a rachar. Sandra sente o chão fugir. Isso é mentira, ele quer me destruir. Mas é tarde. Candinho mancha a reputação dela diante de todos e se transforma no pior pesadelo da golpista. E não para por aí. Ele ainda consegue tirar Policarpo das mãos dela, o amiguinho livre da maldade. O golpe mais doloroso possível para Sandra. Tudo começa a escalar justamente após a apresentação de Dita. Um retorno triunfal. Depois do escândalo na Rádio Paraíso, depois de Ernesto tentar destruir a imagem dela, acabar com sua carreira, quando todo mundo achou que ela tinha virado cinzas, Lorival entra em cena com um plano genial. Coloca Dita de novo nos holofotes. Antes mesmo do julgamento do povo, a voz dela fala mais alto e encanta. A cidade inteira se rende. A história se espalha pelos 4 cantos. Dita volta a ser aceita, volta a ser amada e supera, finalmente, tudo o que sofreu. Candinho se emociona. Ele sempre soube. Eu sabia que você ia vencer, Dita. O coração dele se enche de orgulho. Já Zuma não suporta. Ela observa todos comentando sobre Dita, sente o sangue ferver, mas finge indiferença. Pode fazer o sucesso que quiser, eu não me importo com essa caipira maldita. Ela força um sorriso. Eu tô com o Candinho, ela não vai tirar ele de mim. Mas por dentro, o ódio cresce. Sandra também sente o baque. O sucesso de Dita ofusca totalmente a promoção da fábrica. Todo o esforço dela, apagado. E ela nem imagina. Isso é só o começo do tormento. Porque Candinho vem com tudo, pés na porta, decidido a salvar Policarpo de vez. Enquanto isso, nos bastidores, Dita vibra. Minha nossa, Lorival, eu tô feliz demais. Tá vendo? Tá todo mundo me aplaudindo. Os olhos dela brilham. Lorival sorri confiante. Isso é só o começo, Dita Ribeiro. Eu já sabia. Você precisava confiar em você. Seu talento é incrível. Para mim, você já é a melhor cantora do Brasil. Dita se emociona. Abraça Lorival com força. Obrigada por nunca desistir de mim. Ele sente o coração disparar, porque agora, com Candinho fora de cena, uma nova esperança começa a nascer dentro dele. A esperança de viver um amor, mesmo sabendo que esse amor ainda não é correspondido. No meio de toda essa emoção, Candinho decide agir. Chega de ver o amigo sendo usado. Ele procura a baronesa mais uma vez, mas o encontro vira um verdadeiro bate-boca. A senhora acha que eu não tô vendo? Tentando usar o Policarpo para promover essa fábrica de biscoito? Sandra revira os olhos. Você está exagerando, Candinho. Ele perde a paciência. Quer saber de uma coisa? Eu tô cansado disso. Tá na hora de fazer alguma coisa contra essa baronesa. Isso é maldade demais com o meu amigo. O coração dele dispara. Não é só raiva. É proteção. É lealdade. Sem pensar 2 vezes, ele vai até a delegacia e denuncia a baronesa por maus tratos contra Policarpo. Uma decisão firme, sem volta. Ele nem imagina o estrago que vai causar. Sandra entra numa pilha de nervos. A imagem de boa moça começa a desmoronar. As autoridades aparecem para falar com ela. Isso é um absurdo, o Candinho está mentindo. Ele encara firme. Tô mentindo mesmo, baronesa? Muita gente viu o que a senhora fez. O Policarpo não merece isso, já chega. Como se entendesse tudo, Policarpo zurra alto, revoltado. A pressão aumenta. Olhares acusadores. Murmúrios pela cidade. Sandra percebe que está encurralada.
Sem saída, cede. Tá bom, já chega dessa história. Olha, Candinho, o Policarpo ainda é meu, faz parte da fábrica, mas eu vou permitir que você cuide dele. Candinho respira aliviado. Os olhos brilham. Ele pode ficar perto do amigão outra vez. Mas a derrota de Sandra não para aí. Obrigada a limpar a própria imagem, ela pega o microfone. Anuncia uma campanha para o retorno de Policarpo aos cuidados de Candinho. A cidade se emociona. A amizade dos dois volta com força total. Só que Sandra não engole isso calada. Ela tenta, escondido, tirar o bichinho de Candinho outra vez. E falha, miseravelmente. A humilhação cresce, e com ela nasce um novo plano sórdido. Revoltada, ela se aproxima dele. Olhar frio. Isso não vai ficar assim, tá me ouvindo? Eu entendo você querer ficar perto do animal, mas você não podia ter sujado a imagem da baronesa. Candinho franze a testa. Que culpa eu tenho, dona baronesa? Olha o que a senhora estava fazendo com o meu amigo. Ela aperta os dentes. Não importa, você não podia ter destruído minha imagem desse jeito. Você está prestes a conhecer quem eu sou de verdade. Ele se assusta, dá um passo atrás. Minha nossa, desse jeito tá parecendo a Sandra. Aliás, eu sei que ela tá viva. A senhora sabe alguma coisa da Sandra? Vocês são tão parecidas. Casada com o bigodinho, ele observa cada reação, cada movimento. E a tensão no rosto da baronesa só aumenta. A partir daquele momento, Sandra corta a conversa, vira as costas, sai sem dizer mais nada, mas deixa no ar um peso estranho. Candinho fica ali, com Policarpo ao lado, aliviado, mas inquieto. Uma dúvida começa a martelar na cabeça dele. Por que aquela ameaça soou tão diferente? Depois de todo o alvoroço na praça, Dita finalmente encontra um instante de paz. Os aplausos ainda ecoam. O brilho nos olhos é impossível esconder. Mas, por trás do sorriso, existe dor. Ela respira fundo e desabafa com Lorival. Eu tô feliz demais por ter voltado a cantar, mas dói, Lorival. Dói saber que o preço da minha liberdade foi o sacrifício do Candinho. Ele se casou com Azuma só para me tirar da prisão. A voz embarga. Lorival sente o coração apertar. Ele se aproxima, com cuidado, com respeito. Dita, não deixa essa tristeza apagar o seu brilho. Eu prometo, vou fazer de tudo pela sua carreira. Nunca mais vou deixar ninguém te derrubar. Você tem a minha palavra. É sincero, profundo. Dita sorri, grata, por ter alguém tão leal ao lado dela. Mas o clima muda, num segundo. Candinho surge de surpresa. Ele vem radiante, orgulhoso, pronto para parabenizar a mulher que ama. Só que, ao ver a proximidade entre Dita e Lorival, o sorriso desaparece. O peito aperta. Mesmo assim, ele tenta manter a postura. Dita, eu vim correndo para dizer que meu coração quase pulou para fora de tanta alegria te vendo cantar de novo. Você é a maior estrela desse mundo. A voz falha. O ciúme escapa nas entrelinhas. Lorival percebe. Enxerga a dor nos olhos dele, mas permanece ali, firme, ao lado de Dita. E isso deixa Candinho ainda mais impaciente, porque aquele era o lugar que ele queria ocupar. Dita sente o conflito. Entre os dois, entre o passado e o presente. Candinho olha para Lorival com amargura e dispara. Fico feliz que você tenha alguém tão bom cuidando de você, Dita. Mas não esquece, se eu pudesse, era eu que estaria aí do seu lado, te protegendo de tudo. Ele se vira rápido, sai apressado para esconder as lágrimas. Dita fica abalada, o coração dividido. Lorival, em silêncio, reforça dentro de si a promessa. Vai dar a ela todo o sucesso que merece. Enquanto isso, longe dos olhares da cidade, Sandra se reúne em segredo com Ernesto e Celso. O ambiente é pesado. Ela anda de um lado para o outro. O ódio transborda.
A humilhação pública ainda queima. Ernesto o observa, preocupado. Uma preocupação que antes ele não tinha. Sandra para de repente, olhar frio. Se eu não posso ter o burrinho para os meus negócios, ninguém mais vai ter. Celso se adianta, chocado. Sandra, você tá ficando louca? Ernesto tenta intervir, com um tom mais contido, como alguém que tenta ser melhor do que já foi. Pensa bem no que você está dizendo. Isso não vai trazer nada de bom para ninguém. Mas o olhar dela deixa claro. Ela já tomou uma decisão e está disposta a tudo para destruir a paz de Candinho. Ernesto respira fundo. Tenta manter a calma. Calma lá, Sandra. A gente já conseguiu a fábrica. Matar o animal do caipira vai chamar a atenção da polícia. É isso que você quer agora? Sandra solta uma risada seca, sarcástica. Atenção da polícia? Você tá com medo agora, Ernesto? Ela se aproxima, olhar duro. O fim daquele burrinho é a única forma de lavar a minha honra. Celso não aguenta. Enfrenta a irmã de vez. Escuta o Ernesto, Sandra. Você perdeu o juízo. Uma coisa é brigar por dinheiro, outra é cometer uma crueldade dessas. Eu não vou ficar parado vendo você virar um monstro. O clima pesa. Ernesto olha para Celso, depois para Sandra, dividido. O Celso tem um ponto. Vamos pensar em outro jeito de atingir o Candinho, sem sujar as mãos dessa forma. Mas a baronesa não quer ouvir. Se vocês não têm coragem, eu mesma resolvo. Silêncio. Ernesto sente o peso da escolha. Entre a lealdade à esposa e o medo de voltar a ser o canalha que já foi um dia. Enquanto isso, quem também decide agir é o detetive Sabiá. Ele não consegue ficar calado. Depois de ver Candinho sendo esmagado por tanta injustiça e ao lado de Zenaide, ele desabafa. Minha nossa, agora a Zuma passou de todos os limites. É muito triste ver isso. O Candinho é um grande homem. Foi o primeiro que me deu oportunidade nessa cidade. Zenaide suspira, aflita. Você não sabe como eu tô sofrendo. É doloroso ver o que ele tá passando. A patroinha foi longe demais dessa vez. Só espero que a justiça seja feita. Sabiá fica pensativo. O olhar muda. Acho que tá na hora de eu fazer alguma coisa. Zenaide arregala os olhos. Mas o que você tá pensando em fazer? Cuidado para bater de frente com a patroinha. Ele respira fundo, decidido. Eu vou pegar esse caso por conta própria. Se o Candinho confiou em mim, eu não posso virar as costas. Vou buscar provas de que o Samir é filho dele. Se a gente conseguir provar isso, acaba com essa injustiça. Os olhos de Zenaide brilham. Você é um homem maravilhoso, Sabiá. Eu tenho tanto orgulho de você. Ela dá um beijo apaixonado nele. Sabiá sorri, mas por dentro, algo muda. Ele começa a ficar mais sério, mais firme, mais determinado. E essa postura vai acompanhá-lo até o fim da história. Enquanto isso, a cidade de São Paulo ainda comenta o sucesso estrondoso de Dita nos palcos. O nome dela ecoa pelas ruas. Já Túlio, depois de meses mergulhado nas próprias inseguranças, frequentando consultas com a doutora Ivonete, tentando tratar o ciúme doentio, ele acredita que o tempo afastado foi o remédio que precisava, que agora está curado, que as feridas finalmente cicatrizaram. O médico que um dia salvou Estela, agora acredita que pode salvar o próprio noivado. Só com arrependimento, só com algumas palavras. Mas ele não imagina o balde de água fria que o espera. Túlio se aproxima. O semblante é pesado, como quem carrega o mundo nas costas. Mas ainda existe esperança nos olhos. Uma esperança que está prestes a se apagar. Ele respira fundo. Estela, eu precisava falar com você. A doutora Ivonete tem me ajudado a entender muita coisa. O meu ciúme era uma sombra, me cegava. Mas agora eu enxergo claro. Eu quero retomar nossa vida. Estela recua um passo.
A distância entre eles parece um abismo. A voz dela é fria, controlada. Túlio, é bom que você esteja se tratando. Isso é importante para você, mas não muda o que aconteceu entre nós. Ele sente o impacto, mas não desiste. Eu fiz isso por nós, Stella. Eu me afastei para não te machucar com a minha insegurança sobre o Celso. Ela o encara, firme, cortante. Esse foi o seu erro, Túlio. Silêncio. Você decidiu enfrentar seus fantasmas me deixando de lado, como se eu fosse um peso, como se você precisasse me largar para conseguir caminhar. No momento em que eu mais precisei que você segurasse a minha mão, você escolheu a porta de saída. As palavras atingem direto. Ele tenta falar, balbucia uma desculpa. O meu amor nunca mudou. Ela suspira. O olhar suaviza. Mas a decisão não. Eu não guardo mágoa, de verdade. Eu sou grata por tudo o que você fez por mim. E é justamente por esse carinho que eu quero você na minha vida. Ele prende a respiração. Talvez ainda exista uma chance. Mas então vem a sentença. Como um grande amigo. A palavra ecoa. Amigo. Como um veredito final. O mundo de Túlio desaba. Stella continua, serena, firme. Eu decidi que vou ficar solteira. Quero cuidar da minha paz. Descobri que não posso depender de um homem que me abandona na primeira tempestade. Ele sente como um soco no peito. Podemos ser amigos, Túlio, mas aquele noivado, aqueles planos de casamento ficaram no passado. Não há raiva, não há grito. Só uma verdade incontestável. Ele percebe, tarde demais, que a tentativa de salvar o amor foi justamente o que o transformou em amizade. Stella se afasta, postura altiva, decidida, sem olhar para trás. E para Túlio, não existe mais volta.